E daí no dia seguinte, eu tava indo pro trabalho, passei o celular assim, e eu vi a notícia falando que o Daniel Vorcaro tinha sido preso pela Polícia Federal quando tava embarcando de avião pra Dubai. Eu falei, caramba, como assim? O banco acabou de ser vendido e o dono acabou de ser preso, né? Então, foi uma notícia assim inesperada, sabe? Fala pessoal, eu sou o Leonardo Macedo, assessor da Sacre Investimentos. E esse é o primeiro vídeo do canal e já vou começar com coisa polêmica, tá? Eu vou começar falando do Banco Master. A gente já estava esperando que algo desse tipo fosse acontecer, claro que é uma tragédia. Tranquilizando vocês, você que tem o CDB do Banco Master, eu vou falar o que você precisa fazer para poder resgatar esse dinheiro. E também vou falar uma história um pouco rápida sobre o Daniel Vorcaro, explicar um pouco o que está acontecendo. Se você caiu nesse vídeo agora, você vai saber o que fazer, tá? E acredito que não foi por acaso que você caiu, tá? Tem um propósito. E se você está investindo e está preocupado, eu vou te dar um norte, tá? Vou te dar um direcionamento. Então, assim, a primeira coisa a se fazer, você vai entrar no aplicativo da FGC, tá? Você vai baixar pela sua loja de aplicativos na Play Store ou na Apple Store. E daí você vai fazer o cadastro. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, que eu estou gravando, o FGC ele fez um pedido para o Banco Master enviar uma lista de credores para que eles possam ver quais clientes tinham esses CDBs e quais clientes são elegíveis para receber esse dinheiro como ressarcimento do investimento. Então assim, quando você entrar no aplicativo da FGC, inclusive eu vou deixar aqui não sei qual lado que eu vou deixar, né? Se vai ser desse ou desse, mas enfim, eu vou deixar aqui um print da minha tela mostrando o que aparece quando você baixa o aplicativo e depois também o que aparece quando você faz o cadastro. Que provavelmente vai ter uma tela assim escrito o Let's Bank, o Banco Master como investimento e o Banco Master como banco. Essas três instituições foram liquidadas. Então vai aparecer isso na tela do FGC. E o Will Bank, que também faz parte do conglomerado do Banco Master, ele não foi liquidado. Claro que tem um risco ali envolvido, mas por hora dá para ficar um pouco mais tranquilo. Claro que tem que ser monitorado aí ao longo dos dias e meses, mas a princípio não tem nada de errado. Então não precisa acionar o FGC para o Will Bank, tá? Bom, falando um pouco sobre o Banco Master, para vocês terem ideia, essa foi a maior liquidação de um banco da história do Brasil. Até então, o último tinha sido o Bamerindos. Se eu não me engano, foi 14 bilhões que foi o valor a ser liquidado. Se eu estiver falando besteira, eu vou colocar aqui depois. Mas o valor atual agora do Banco Master foi de 41 bilhões, cara. Então é dinheiro pra caramba. Muita gente está investindo no Banco Master. Então assim, se você tem um CDB que foi oferecido para você pelo BTG ou pela XP, fica tranquilo que pela FGC você vai conseguir resgatar. E assim, no início, ninguém imaginaria que ia tomar essa proporção, né? Porque até então, muitos dos investimentos ali que estavam atrelados a não só CDB, mas outras operações do banco, eram títulos pré-fixados, quando a taxa de juros do Brasil estava lá embaixo, estava em questão de 3, 4%. E ela começou a subir. E hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, está no patamar de 15% ao ano. Então, se você tem uma taxa travada, como que você vai pagar uma coisa que está lá em cima, sabe? Você está perdendo poder de compra. É uma coisa insustentável. Sem falar das fraudes também, né? Do Banco Master. Porque assim, tinham títulos que não tinham lastro nenhum. O ativo não estava atrelado em nada que gerava retorno para o cliente. Até porque aconteceu aí também a questão dos fundos de previdência de cidades aí do Rio de Janeiro, São Paulo, acho que até Minas Gerais também tinha fundos ali de previdência que tinham letras financeiras. E a gente sabe que letra financeira não tem cobertura da FGC. Então isso é um problema muito grande. Não sabemos como que isso vai ser feito, porque o FGC não tem nenhuma obrigatoriedade em ressarcir essas pessoas. Vamos ver como que a prefeitura vai fazer para continuar pagando esse fundo, pagando essas pessoas. E
Bom, basicamente era isso que eu tinha pra falar, tá? A Daniel Vorcaro, assim, ele já veio de uma família bem abastada, ele não é um banqueiro que veio do zero, né? Então ele tinha muitas conexões em Brasília, tanto que isso também está sendo investigado. O próprio presidente aí do BRB foi afastado, né? Então, assim, é complicado, cara. Na segunda-feira, dia 17 de novembro, saiu a notícia de que o Grupo Fictor tinha comprado o Banco Master. E daí, no dia seguinte, eu tava indo pro trabalho, passei o celular assim, e eu vi a notícia falando que o Daniel Vorcaro tinha sido preso pela Polícia Federal quando estava embarcando de avião para Dubai. Eu falei, caramba, como assim? O banco acabou de ser vendido e o dono acabou de ser preso, né? Então, foi uma notícia assim inesperada, sabe? Mas, como os CDBs estavam rendendo muito acima do que deveria ser, o mercado financeiro já estava descrente, né? Já estava achando muito estranho, e então a gente sabia que isso não ia acabar bem. E assim, só dando mais um detalhe, esse negócio do FGC, quando você usa o aplicativo, ele pode demorar um pouco, porque o Banco Master ele tem um prazo de 30 dias para enviar os dados da lista de credores para o FGC. E depois que ele enviar os dados, aí sim você consegue fazer o pedido e até 2 dias úteis você vai receber. Então você vai colocar o banco que você quer que esse dinheiro seja destinado. Beleza?